Psicologia em Conversa, uma rubrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em Conversa. Informar e esclarecer. Bem-vindos a mais uma rubrica de Psicologia em Conversa, como acontece às segundas-feiras, logo a seguir aos compromissos das 10h30, com a presença do Dr. Ricardo Ribeiro Silva, o psicólogo que acaba por assinar também esta rubrica todas as segundas-feiras. Lembro que os nossos contactos estão disponíveis para a sua participação através do telefone 255-539-098 ou através do e-mail psicologiaemconversa@gmail.com. Ora, o tema que vamos trazer hoje aqui é um tema de facto importante, mas antes de abordarmos o tema, deixem-me saudar o Dr. Ricardo Ribeiro Silva. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia, Raul. Bom dia. Então, o tema de hoje, derivado ao tempo em que vivemos, onde uma maldita pandemia veio realçar todas estas nossas inseguranças e fragilidades e aumentar até os riscos associados à saúde mental, a razão pela qual também foi criada esta rubrica, este espaço, precisamente para, de alguma forma aqui, possamos contribuir e ajudar todos vocês que possam precisar. Onde, diariamente, também nos deparamos com pessoas que atravessam momentos delicados e de grande luta contra os problemas da saúde mental, com aumento significativo no caso das depressões, da ansiedade, das fobias, do pânico, entre outros problemas associados. Ora, isto leva-nos a uma frase que li e decidi trazer, pois retrata com precisão os tempos em que vivemos, no que se remete à saúde mental, e a frase é a seguinte: tsunami de doenças psiquiátricas. Ora, claro que aqui a palavra doenças é mais questionável, mas a verdade é que a pandemia veio trazer-se, e noutros casos até realçar os problemas de saúde mental que assombram a nossa sociedade. Doutor, de facto este o quadro que de facto vivemos hoje, infelizmente, depois de uma pandemia, uma guerra logo em catadupa. Há resistências que nem sempre se conseguem aguentar, não é? Exatamente, Raul. Eu acho que é mesmo esse, e é mesmo essa frase que o Raul acabou de dizer. Eu acho que esse é um tsunami de doenças psiquiátricas. E vai muito à volta disso. Quando nós dizemos aqui doenças, claro que podemos refletir um bocadinho sobre esta palavra, não é? Porque não quer dizer que sejam só doenças, pode ser um mal-estar psicológico, pode ser uma perturbação mais, exatamente, ou seja, uma coisa mais ligeira, não é que uma perturbação seja mais ligeira, mas um estado emocional mais passageiro, exatamente, altura, ou seja, mas que acaba por trazer um mal-estar geral, não é? Que é geral a toda a população, e daí essa frase eu acho que se enquadra perfeitamente, não é, nisto? Doutor, então podemos dizer que isto é um fenómeno único também? Depende, Raul, sabe? É por isso que eu acho que é muito interessante essa sua pergunta, e isto leva-nos aqui a uma questão. É único numas partes e não é único noutros. Porquê, Raul? Para que seja possível todos nós e os ouvintes também lá em casa compreenderem melhor este assunto, é importante nós percebermos o quê? Que a pandemia em si não é única, não é? Ou seja, é um fenómeno que, se formos ter em conta a história humana, é um fenómeno que já se verificou várias vezes ao longo da nossa história. Claro que para nós, provavelmente para mim, provavelmente para o Raul, não é provavelmente, é certo. Foi a primeira vez que passámos por uma situação, por uma pandemia deste nível, não é? Com esta abrangência. No entanto, se formos a ter em conta o que somos nós enquanto seres humanos, já não foi a primeira vez, e até pandemias, algumas tão ou mais devastadoras do que esta. E claro que essas pandemias, Raul, que foram acontecendo, já foram estudadas, já foram analisadas, já foram discutidas. E o que é que isso faz? Isso faz com que nós consigamos definir pontos que são comuns quando acontece uma pandemia. Ou seja, não são características da pandemia de Covid-19, mas são características de qualquer outra pandemia que já aconteceu, que está a acontecer ou que virá a acontecer. Que eu posso lhe dar aqui alguns exemplos, Raul, que é, por exemplo, o caos social, as mudanças de comportamento. E isto das mudanças de comportamento é interessante porque depois tanto se nota nas mudanças pessoais, ou seja, o Raul, os comportamentos que tem, os comportamentos que passa a ter diferentes por causa desta situação, mas como comunidade. Ou seja, nós como comunidade acabamos por adotar comportamentos que não eram comuns ao nosso dia-a-dia.
Depois há a disseminação de informações falsas, e o Raul, que trabalha com informação, sabe disto e percebe esta realidade. Porque é que, Raul, nós em off, ainda há pouco tempo, comentávamos assim os dois, chegava a um ponto que até preferia que nem me falassem de pandemia. Porque depois a informação que íamos receber, além de ser uma informação em excesso, desnecessária, muitas vezes nem era verdadeira, não é? Certo. Ou seja, o Raul certo sabia que, ia selecionar, por exemplo, informação para a rádio. Selecionava o importante do dia, o que as pessoas precisavam de saber e o que era factual, não é, Raul? Agora, se o Raul está lá fora a falar num café, provavelmente vem uma pessoa que diz, não, mas isto não sei o quê, depois houve um chinês fez isto e não sei o quê. Ou seja, acaba por se criar aqui crenças erradas e falsas, não é? E isto acaba por trazer mais pânico, não é? Mais pânico, porque uma coisa é relatar os factos da situação. Outra coisa é meter tragédia em cima dos factos. Exatamente, Raul. E é isso que nós vimos muitas vezes. Nós vimos, por exemplo, canais de televisão um bocadinho mais sensacionalistas. O que é que eles fazem? Eles acabam por fazer um espetáculo à volta destas situações. E depois a pessoa se passa um dia inteiro a ver isto. Depois outro dia a seguir. E passa uma semana nisto. É impossível não sair com um mal-estar ao fim da semana. Acho que nem é preciso tanto para ficar assim. Depois, claro, há aqui um rompimento das relações sociais, Raul. E nós falávamos ainda na outra vez, quando teve aqui o professor Bruno, da importância do contacto social, da convivência social, da interação. Exatamente. E isto acaba por ser uma quebra grande por causa destas situações. Depois há o quê? Há um restringir da comunicação por parte das populações, seja das populações do mesmo país, seja das populações, ou seja, esta troca de contacto entre países. Depois, claro, muitas vezes percebemos que as pandemias são usadas para fins políticos, e isto muitas vezes tanto pode trazer uma parte boa, que é repensar-se um bocadinho as estratégias políticas, por exemplo, a nível económico, como a nível social, ou pode trazer uma parte muito mais negativa, que é o aproveitamento da comunidade. Uma comunidade está mais fragilizada, não é? Para se tentar impor ideias um bocadinho mais radicais ou um bocadinho mais desonestas, vamos dizer assim. Depois, claro, nestas alturas há sempre a fomentação de extremismos, ou seja, é muito comum nós percebermos aqui manifestações de racismo, de xenofobia. Podemos dar o exemplo da Covid-19, que a certa altura havia pessoas que até tinham medo de entrar numa loja de chinês, porque, minha nossa, foram eles que fizeram o Covid e eles é que mandaram para cá e depois não sei o quê, não é? Ou seja, acaba por haver um aumento destas opiniões extremas. Porquê? Porque quando as pessoas geralmente não têm uma resposta, não é? Não sabem lidar com a situação, a tendência é ou ir para um ponto ou ir para outro, não é? Não sabem? Ou não veio ninguém a dar-lhes essa solução. Exatamente, exatamente. E depois o que é que nós víamos? Por exemplo, Raul, nós no início desta pandemia, não foi só no início, mas mais no início, víamos toda esta confusão, não é? Era uma informação, mesmo das fontes oficiais, era uma informação, depois já era outra, depois já se dizia uma recomendação, depois já era outra. Isto para as pessoas faz o quê? Ou acreditam em tudo, ou não acreditam em nada, e acaba por haver aqui esta fomentação dos extremismos, não é? Depois, claro, há um aumento do medo da população, isto é terrível, a população acaba por viver em medo, muitas vezes em angústia, não é, Raul? Mas claro, temos que perceber que daqui não se tiram só coisas más. E acaba por haver o quê? Muitas vezes e lembro que eu não estou a falar do Covid-19 só, mas sim quando acontece um fenómeno do género, ok, Raul? Ok, até por exemplo, só a título de exemplo, o lavar das mãos não deve ser só no Covid. Exatamente. Que apanhem essa prática, porque desde miúdo a gente ouvia sempre que antes de ir almoçar ou antes de ir lanchar, pegarem alimentos, os nossos pais diziam sempre, já lavaste as mãos? Eu acho que esta da lavagem das mãos, que é de veras importante, não para a pandemia, mas para outras circunstâncias. É isso. Geral, é por isso que há aqui cuidados que fazem todo sentido, até haver uma manutenção desses cuidados e eles continuarem, e há outros que não é, Raul? Depois que isto pode fazer também, Raul, muitas vezes percebemos, é que é nestes momentos que há avanços importantes na medicina, na saúde em geral, mesmo a nível mental, ou seja, nós percebemos que, por exemplo, agora há uma maior atenção para o que são os problemas de saúde mental do que havia antes desta situação, percebe, Raul? Não estamos a falar aqui de uma diferença gigantesca, mas a questão é que o Raul vai notando isso, as pessoas dão mais importância a estas sensações que vão sentindo. Porquê? Porque esta questão da pandemia veio aumentá-las e muitas vezes não as aumentou, mas trouxe-as para fora, não é, Raul? E a pessoa acaba por dar mais atenção a isso. E pronto, depois acaba por ser muito isso que eu tinha dito, ou seja, muitas vezes ajuda a redefinir caminhos políticos, essencialmente económicos para os países, e investir muitas vezes em áreas que realmente são essenciais. Claro que isto não acontece sempre, não é, Raul? Infelizmente. Mas haverá aqui também uma diferença por vivermos neste século XXI, até porque noutras pandemias de outros anos
as pessoas ficavam, não tinham a informação que nós tínhamos, a informação não chegava tanto e, inclusivamente, nem havia a possibilidade da comunicação que hoje temos neste século. Nem mais, Raul. Eu acho que é mesmo aí, ou seja, aquela pergunta que o Raul me tinha feito antes de percebermos, ou seja, será que é único ou não? Não é único naqueles fenómenos. É único nestes fenómenos. Ou seja, porque nunca a humanidade teve uma pandemia nestas condições. Nós estamos a falar de um mundo completamente globalizado, completamente tecnológico. O que é que faz este mundo? Faz com que a informação passe rapidamente, não é? Ou seja, depois temos aqui 2 pontos. A informação passa rapidamente, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Raul estará à partida mais preparado, já estará a contar com o que vai acontecer e já vai conhecer melhor o problema. Só que isto depois tem a outra parte, que é a transmissão do vírus também é mais rápida, porque como acaba por haver uma deslocação muito mais rápida das pessoas, acaba por haver uma interação entre países muito maior do que o que havia, acaba por fazer o quê? Com que, de repente, uma pandemia que está localizada, vamos dizer assim, num lugar pertencente a uma cidade chinesa, de repente está no mundo inteiro. Não é? E foi sim. O que aconteceu, não é? Aliás, exatamente. Em algumas partidas do futebol, onde depois se focou os grandes polos do contágio, não é? Exatamente. Porquê? Porque as pessoas reúnem-se. A questão ou seja, o Raul hoje ir daqui à China é muito fácil, não é? Ou seja, o Raul ir daqui à Austrália é muito fácil. Eu estou a falar assim de voos mais longe, não é? Ou seja, mas a questão é que é fácil. Aliás, até porque existe low cost. Exatamente, exatamente, é isso. É que não é só isso, Raul. Ou seja, além de ser fácil, e muitas vezes até é barato. É económico. Não é? Claro que não é sempre. Estamos aqui a falar de uma forma geral. De uma forma geral. Exatamente. Agora, percebemos isso. Ou seja, isso tem a parte boa e isso tem a parte má. Quando é preciso esta questão, por exemplo, de apoios a outros países e que durante a pandemia muitas vezes foi preciso, também é mais rápido haver esse apoio, porque é muito mais fácil haver esse contacto entre países, perceber o que é que o outro país está a necessitar, o que é que a outra população está a necessitar, não é, Raul? O problema é a parte má, depois que vem atrás disso. Exatamente. Não é? Mas o facto das pessoas estarem informadas também é uma forma de se prevenirem, não é? Porque antigamente não acontecia, não é? Exatamente. Ou seja, tem aqui... Os dois diferente. Exatamente. Como diz o ditado, uma moeda tem sempre 2 faces. 2 faces, exatamente. E aqui a Covid-19 tanto é diferente por um lado como é diferente por outro, não é, Raul? Mas então, quais são as principais ou as implicações da pandemia? Raul, eu acho que nós podemos trazer aqui as implicações sobre 2 visões. Sobre a visão de quem teve Covid-19 e sobre a visão da população em geral. Explicando aqui um bocadinho esta diferença, porquê, Raul? Porque há um ou outro sintoma, uma ou outra sensação que a pessoa que teve Covid-19 pode ser um bocadinho pior do que a população em geral, ou quem teve, e estamos a falar de casos ligeiros. Sim, porque houve quem ficasse muito lastimável com a infecção de Covid, e houve outros que disseram, eu não senti nada, passou-me ao lado. Que foi uma coisa... Deu positivo, mas... Exatamente, é como se não tivesse. Exatamente. Mas só para contextualizarmos aqui um bocadinho. Então, o que é de esperar? E tendo em conta que eu vou falar de implicações que estão mais relacionadas com a saúde mental, porque é o que nos interessa aqui hoje, está bem, Raul? Exatamente. Pode haver aqui um aumento do desconforto físico e depois isto vai acabar por trazer um mal-estar e vai diminuir a qualidade de vida da pessoa. Há um aumento do medo, isto para pacientes que tiveram Covid-19. Há um aumento da discriminação, Raul. Muitas vezes nós até percebíamos que principalmente no início desta pandemia, as pessoas nem queriam dizer que tinham Covid, porque senão já iam ser quase a ovelha negra da comunidade. Depois, uma instabilidade psicológica, mudanças no estado de saúde mental, sintomas pós-traumáticos, Raul, e implicações na qualidade de vida. E estas implicações na qualidade de vida podem estar relacionadas com depressão, com ansiedade, com insónias, com negação, com delírio, com confusão e com muitos outros problemas relacionados com a saúde mental. Não é, o que é que eu quero dizer, Raul? Não quer dizer que a pessoa que não teve Covid-19 não sinta isto tão bem, mas estamos a falar que aqui em termos de proporção é mais provável que aconteça numa pessoa que teve Covid do que não teve. Mas na população em geral, e aí nós vamos perceber que há muita coisa em comum, Raul, que é um aumento da ansiedade e do stress, uma sensação de incerteza e de medo de não saber o que vai acontecer, de não saber como é que vai ser, um isolamento social e emocional, que acaba por ser consequente, Raul, acaba por haver também instabilidade económica, que está muito relacionada com o bem-estar psicológico, com a qualidade de vida da pessoa, solidão e inatividade, distúrbios alimentares, acaba por haver aqui um aumento também, Raul, dos distúrbios alimentares, de anorexia, de bulimia, de obesidade, porque a pessoa fica, quando estávamos em isolamento, acaba por ficar isolada, não é? E
e tem os alimentos à Depois era bola. do sofá para a cozinha, para o frigorífico, Exatamente. para o sofá. Exatamente. Depois há um aumento para a população em geral dos consumos e da adição, da violência doméstica, do abuso infantil, do suicídio, da irritabilidade, Raul. Isto vai ao encontro de uma questão que nós tivemos aqui, que foi feita pela doutora Palmira, que diz o seguinte: a pandemia levou a um aumento dos divórcios, da violência doméstica. Pergunto, doutor Ricardo, que deverão as pessoas fazer quanto à sua saúde mental? Ou seja, a doutora Palmira acaba por realçar aqui um bocadinho isto que nós sentimos, ou seja, que há um aumento destes casos mais graves. Porquê? Onde é que acontecem estes casos? É em casa. E onde é que as pessoas estavam fechadas? Em casa. Portanto, é normal que estes casos acabem por aumentar. E o resto da pergunta nós vamos já responder lá a seguir. Está bem, Raul? Muito bem. Então, podemos dizer que a forma como a pessoa é psicologicamente também tem influência no que ela depois possa vir sentir. Sim, Raul. Claro que sim, não é? Nós temos que dizer que sim. Claro que isto não é aquela questão da pessoa ser forte ou fraca, acho que isso está um bocadinho ultrapassado, está bem, Raul? Eu acho é que tem a ver com capacidades que a pessoa tem ou que não tem, que acabam por influenciar um bocadinho essa... Aliás, haviam pessoas que no início, até por falta de informação, ou pela contra-informação que existia, sim, porque às vezes no jornal da UMA dizia-se uma coisa e a mesma pessoa no Jornal da Noite já estava a dizer outra, não é? E aquelas pessoas que às vezes até tinham já algum problema de saúde, como diabetes, asma, entre outras, antes do Covid já tinham o tal medo, porque diziam que essas pessoas iam ser muito mais frágeis e que ia ser muito mais complicado se apanhasse Covid. Exatamente, ou seja, nesse tipo de pessoas ainda acaba por aumentar mais o pânico, não é? Porque a pessoa fica, minha nossa, eu só apanho morro. É o que a pessoa pensa logo. Claro que agora é diferente a perspectiva que temos, mas nessa altura, não é? Era o que se pensava, não é? Era o que vivíamos, exatamente. Mas o que é que acaba por ter aqui uma influência, Raul? Acaba por ter uma influência, a nossa capacidade de resiliência, como já falámos aqui muitas vezes disso, isso acaba por ser um fator importante em todo tipo de problemas de saúde mental, a pessoa ser capaz de entender, de compreender, de aceitar muitas vezes os problemas, a qualidade do apoio social, Raul, a preocupação do paciente, os estilos de enfrentamento mais positivos face a esta situação, os estilos de apego, e quando se fala de apego nesta fase era muito relacionado até com a família, o tempo para descansar, a alexitimia, o que é isso? É a incapacidade emocional, Raul, não sermos capazes de interpretar, de entender as emoções, acaba por ser muito prejudicial para nós conseguirmos ultrapassar estas situações, a informação desadequada, que era o que nós falávamos há pouco, e muitas vezes a falta de preparação psicológica. Dizendo isto porquê, Raul? Porque existe uma relação muito íntima entre os problemas de saúde mental e a pandemia. E eu posso dar aqui alguns exemplos, Raul. As pessoas que já tinham um diagnóstico de perturbação mental antes, ou seja, antes de haver a pandemia, o que é que se percebeu nessas pessoas comparativamente com a população em geral? É que experimentavam um maior sofrimento psicológico, tinham uma tendência maior para a recaída e para os comportamentos suicidas, havia um aumento dos sintomas de ansiedade e depressão, havia altas taxas de PTSD, ou seja, de traumático por causa destas situações, havia um aumento das insónias, havia um aumento dos sintomas de POC, de perturbação obsessiva compulsiva, que foi uma das perturbações que também ficou muito afetada com isto, porque se a pessoa já tinha, vamos dizer desta forma, para as pessoas também ser uma linguagem acessível, aquela paranoia, não é? De que eu tenho que lavar a mão sempre, eu tenho que fazer isto, eu tenho que fazer aquilo, imagine-se numa situação destas, não é? O senhor estou como psicólogo e outros psicólogos também, e a própria psicologia, o que é que podem fazer? Sim, Raul, eu acho que isso é uma pergunta muito importante e eu acho que neste caso a psicologia tem aqui um papel muito importante depois desta situação. E tem um papel importante em quê, Raul? Em educar sobre as consequências psicológicas adversas, que eu acho que é o que nós estamos aqui no Deste à Parte a fazer hoje um bocadinho, que é explicar quais são essas consequências, o que é que as pessoas podem, o que é que pode acontecer com as pessoas depois desta situação. Incentivar a adoção de comportamentos de promoção de saúde, que era o que exemplos, como o Raul dizia há pouco, o filtrar as informações que se recebe, como o Raul disse que fazia, e isso é cuidar da sua saúde mental. É perceber que não, eu tenho que chegar a um ponto de parar de receber aquelas informações, senão as coisas vão correr mal. Depois, por exemplo, integrar os cuidados de saúde disponíveis, facilitar na resolução de problemas, contribuir para o empoderamento dos pacientes, das famílias, dos profissionais, torná-los mais capazes
mais capazes de ultrapassar estas situações, desenvolver o autocuidado dos profissionais de saúde, que é muito importante, justamente os enfermeiros que durante esta pandemia acabaram por ser muito prejudicados, desenvolver pesquisa sobre a área para conseguirmos explicar o que está a acontecer, responder na prática com diagnósticos e intervenções precoces. Isto é sempre importante, mas nestas situações ainda mais, até para não haver aqui um entupimento dos serviços. E uma parte muito importante é a psicoeducação e a defesa dos pacientes, ou seja, falar destas situações, mostrar às pessoas o que é que isto é, o que é que isto significa, para depois as pessoas também consigam entender melhor o que estão a sentir, não é? É claro que depois de uma pandemia, logo de seguida uma guerra, é muito complicado. Sim. E a guerra, de facto, está aí, e isto, digamos, as pessoas acabaram, para quem estava com problemas de ansiedade, acabou por nem tão pouco ter tempo para parar, porque, havendo de dizer, uma agarrou-se a outra. Doutor, acha que toda esta situação de guerra que a Ucrânia está a ultrapassar, para afetar ainda mais, está a contribuir ainda mais para o agravamento da saúde mental? Sim. Infelizmente o nosso tempo, não é? Isto é sempre muito... Como a cereja. Sim. A gente come e fica satisfeito, e elas acabam quando já está a caixa. É verdade, às vezes nós planeámos vir aqui falar, não é? Eu hoje, de certo, devia ter sido um bocadinho mais contido e pensar, bem, vamos falar da pandemia, depois passamos, e de certo podemos fazer um bocadinho isso, Raul, é depois trazer... Era só para fazermos a ponte. Sim, fazermos aqui a ponte, é mesmo isso. Só vermos que é só para vermos... Sim. Que de facto quer dizer, depois de uma pandemia, uma guerra. É isso, eu acho que sim, Raul. Nós deixámos aqui essa introdução e depois até podemos retomar o tema e explicarmos um bocadinho. Mas o Raul tem toda a razão no que está a dizer. Ou seja, nós estávamos assim não, que ainda não saímos, mas estamos envolvidos numa situação tão complicada, não é? Tão limitadora da vida humana, da nossa interação, da nossa comunicação, de tudo. E de repente aparece assim uma guerra em continente europeu, porque depois nós pensamos um bocadinho, a guerra é na Ucrânia e está longe. O problema é que as consequências que isto traz para a Europa são tantas, para o mundo, não é? Para o mundo, mas eu digo na Europa por nós sermos europeus. Exatamente. Agora, as consequências são tantas que é impossível isto não voltar a trazer aqui um caminhão de problemas muito relacionados com isso, não é? E depois com esta questão dos retornados e dos refugiados que vêm da guerra, com todas estas mudanças que tem que haver a nível de estratégias da União Europeia, todos estes cortes que houveram, por exemplo, relacionados com os recursos russos que vinham para a Europa, que parece que não, mas isso depois tem um impacto muito grande. É que assim, o rolo, vamos ao exemplo da Alemanha, que se não estou em erros, 70% do gás natural é proveniente da Rússia. Imagino que de repente esse gás parava. Isso trazia consequências muito graves, e não eram só consequências físicas, não é? Uma questão da Ucrânia, o facto de recebermos uma grande quantidade de cereal que vamos deixar de receber. Exatamente, também, ou seja, que isto acaba por afetar automaticamente a saúde mental. E depois é assim, seja através da saúde física, pela falta muitas vezes de recursos que precisávamos para nos manter, para manter a nossa qualidade de vida, vamos dizer assim, ou pelas consequências que isto nos traz, estas imagens constantes, não é? Este sofrimento que nós observamos, este acolhimento de pessoas que estão a passar por esse sofrimento e que estão completamente abandonadas, que acaba por ter uma grande influência nos rumos do país e da pessoa e da forma como nós nos sentimos. Vamos ficar por aqui no que diz respeito à guerra, porque muito teríamos que falar muito aqui. E só para resumidamente, Soutor, mas não somos de todos os piores, porque é claro que esta pandemia a uma escala mundial, como esta guerra que acaba por a uma escala mundial também estar a fragilizar o mundo. Exatamente. Mas nós, enquanto europeus e enquanto o mundo vai sofrendo, os ucranianos também, depois da guerra e depois de uma pandemia que também não nos passou ao lado, vai ser muito mais complicado para esse povo. É verdade. Nós, vistos até desse prisma, nós até somos privilegiados, não é? Porque o que nós sentimos é o que vem, é a informação que nos chega, não é? Não é aquela que vivemos. É isso. Não é? É isso. Não é que sentimos. É isso. Na pele. E se nós formos a falar de países asiáticos e de países africanos que viveram esta pandemia, quando já viviam muitas outras pandemias, não é? Vamos dizer assim, desta forma, como é óbvio, é uma metáfora, mas imagine-se o sofrimento que realmente essas pessoas ultrapassam, não é? Soutores, voltamos de hoje a 8 dias com mais uma Psicologia em Conversa. Foi um gosto recebê-lo cá mais esta semana. Até para a semana. Obrigado, Raul. Adeus, bom dia. Até para a semana. Psicologia em Conversa.
uma rúbrica dedicada à saúde mental. À segunda-feira, pelas 10h30, com a assinatura do psicólogo Dr. Ricardo Ribeiro Silva e seus convidados. Na saúde mental, a sua palavra conta. Depressão, ansiedade, fobias, entre outros temas. Psicologia em conversa.